12h30. O quadro de saúde de hoje fala sobre Parkinson, uma doença degenerativa do sistema nervoso central, crônica, progressiva. Você sabe como identificar se os tremores são realmente do Parkinson? É possível saber, doutor Emerson? Boa tarde para o senhor, bem-vindo. Deixa eu já agrupar outras perguntas que estão chegando aqui juntas. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, muito obrigado mais uma vez. O Alisson do Rangel também quer saber quais são os sintomas visíveis da doença. A Amália do Cuiá, qual o exame que diagnostica o Parkinson? E também a Núbia de Guarabira quer saber quais os sintomas da doença. Eu fiz tudo junto porque, no fundo, todo mundo quer saber aí como identificar. Claro, Bruno. Realmente, no Parkinson, os sintomas mais conhecidos, os sintomas que a gente consegue identificar a doença com mais clareza, é a lentificação dos movimentos. O paciente não consegue, por exemplo, abotoar uma roupa com facilidade. Ele tem aquele tremor que é bem característico do Parkinson, aquele tremor que basicamente é um tremor em repouso, um tremor lento, ao contrário de outros tremores. Outra também diagnóstico clássico do Parkinson é o paciente tem dificuldade para caminhar, ele costuma cair muitas vezes, a gente chama de instabilidade postural. É uma alteração de equilíbrio junto com a alteração de marcha. São sintomas bem clássicos. Outro sintoma bem característico do Parkinson é a rigidez de membros. O paciente ele não consegue, por exemplo, fazer movimentos claros com as articulações. Isso costuma ser, muitas vezes, até causar dor. Então, além de sintomas do Parkinson, outros sintomas muitas vezes precedem a doença em alguns anos. Tá? Por exemplo, perda do olfato progressiva. O paciente que tem Parkinson, ele não consegue, por exemplo, sentir com certa clareza o aroma do café. Só que muitas vezes isso ele não percebe, só vai identificar após o diagnóstico da doença ou quando o próprio médico ele chama atenção para esse problema. Vai perdendo aos poucos, né? Acaba muitas vezes nem notando, né, doutor? Mesmo. Existe um exame que detecta exatamente, confirma esse diagnóstico? O diagnóstico do Parkinson ele é basicamente clínico. Então, assim, muitas vezes o diagnóstico não é um diagnóstico fácil, merece uma investigação e avaliação por um médico especialista, um neurologista ou um neurocirurgião. Alguns exames de imagem podem ajudar no diagnóstico. Por exemplo, alguns exames funcionais, alguns um tipo de tomografia, que você consegue captar no cérebro uma perda ou uma diminuição da produção da dopamina, que a dopamina é a peça-chave do Parkinson, é um neurotransmissor e ele modula os movimentos do organismo. Então, esses exames ele podem nos ajudar, juntamente com os sintomas clínicos, a nos fazer pensar no diagnóstico da doença de Parkinson. Chegou para mim aqui como Dimone Cruz de Água Fria, eu acredito que seja Simone ou Dione, quer que seja, me perdoe se eu estiver falando errado aqui. Ela quer saber, na verdade, se existe algum tipo de sintoma ou algum sinal que indique uma predisposição antes mesmo dos tremores. Há algo? Sim, isso é uma pergunta interessante. Os estudos mostram que hoje em dia, muitas vezes 10 anos, 15 anos antes do aparecimento do tremor, que é o sintoma mais conhecido do Parkinson, o paciente ele começa a experimentar, por exemplo, a perda do olfato, como eu acabei de citar, alterações do sono, sonhos muito vívidos, pesadelos, que o paciente ele realmente acha que está vivendo aquele sonho, constipação crônica, alterações de memória, depressão. Então, esses sintomas muitas vezes precedem anos a doença de Parkinson. Como são sintomas um pouco inespecíficos, muitas vezes isso não leva o paciente a procurar a investigação. Mas quando a gente avalia o paciente e tenta fazer a história retrocedendo, o paciente ele sempre refere um desses sintomas. A gente já conseguiu responder também a pergunta da Bruna Rafael dos bancários. Ela fala um pouquinho sobre as causas, eu acho que a gente conseguiu responder bacana isso aí também. A Marina de Jaguaribe quer saber, e aí eu acho interessante demais, se fisioterapia ajuda a diminuir os sintomas. Tem algo que a gente possa fazer para reduzir esses sintomas? Tem sim. Além do tratamento medicamentoso, quando indicado, é muito importante para o paciente que tem Parkinson fazer o acompanhamento com o fisioterapeuta, fazer um treino de marcha, evitar muitas vezes o risco de quedas. A terapia ocupacional também é muito importante. O paciente que tem Parkinson ele tem que ter a noção de que ele não está impedido de fazer suas atividades, e a terapia ocupacional justamente ajuda o paciente a manter suas atividades de trabalho. Tá? Outra também é a terapia complementar é a fonoaudiologia. O paciente que tem Parkinson ele desenvolve muitas vezes alteração na deglutição, excesso de produção de saliva, e a fonoaudiologia muitas vezes vem a somar no tratamento. Você pode levar uma vida praticamente normal? Praticamente normal. A Maria José de Mangabeira, e aí eu aproveito para fazer uma introdução aqui, porque eu acredito que deve ter muita, vou chamar de lenda, mas muita coisa que se diz que isso causa, ajuda ou dificulta. Ela quer saber se o uso do adoçante pode provocar o Parkinson e se a genética também tem uma influência. Certo. Quanto em relação ao adoçante, não existe nenhum estudo que mostre uma relação direta entre o uso de adoçante crônico e doença de Parkinson. Outras substâncias podem levar ao surgimento da doença de Parkinson. A mais comum delas é, por exemplo, pesticidas.
isso está provado que pesticidas levam ao desenvolvimento da doença de Parkinson. E a questão genética, ela está presente em uma pequena fração dos pacientes que possuem Parkinson. Cerca de 10%, um pouco menos do que isso, vão desenvolver o Parkinson de origem genética. A Maria Cláudia do Bessa, é verdade que a alimentação com muito carboidrato prejudica quem tem a doença? Não há uma relação direta entre o excesso de carboidratos e Parkinson, mas é sempre bom evitar os exageros. Vamos falar um pouquinho de tratamento, doutor? Claro. Como é que é feito? Normalmente o tratamento é iniciado através de uso de medicamentos. Então, existem vários medicamentos usados para o Parkinson, a maioria deles tem boa eficácia. A grande questão é que, com o tempo, o paciente, normalmente após 5 anos do uso de medicamentos, ele começa a experimentar efeitos colaterais do uso dos medicamentos, ou esses remédios passam para um pouco de perder o efeito. Quando acontece isso, aí muitas vezes o paciente ele pode, se for um candidato adequado, ser indicado o tratamento cirúrgico para o Parkinson. Esses efeitos colaterais, mais ou menos, quais seriam? Seriam basicamente perda do efeito súbito do medicamento, o paciente está bem, subitamente perde o efeito do medicamento, o paciente fica travado, praticamente imóvel. Outro sintoma bem comum do efeito colateral do medicamento a gente chama de discinesia. São movimentos involuntários, movimentos que o paciente não consegue controlar, que é justamente o oposto da doença, que é uma doença mais rígida. Isso é um efeito, uma desregulação do uso do medicamento. Quando acontece algum desses sintomas, isso prejudica a vida do paciente. Se o paciente for um bom candidato, aí pode muitas vezes ser indicado a cirurgia por estimulação cerebral profunda, que realmente tem benefícios importantes no tratamento do Parkinson. Só tenho 20 segundinhos, mas uma pergunta que eu faço aqui sempre, porque lamentavelmente nem todos nós podemos pagar um plano de saúde. Isso. Se o paciente só tiver o SUS, ele consegue esse tipo de tratamento? O tratamento medicamentoso está disponível através do SUS, existe até um programa do governo federal que dá um desconto bem significativo no uso desses medicamentos. O tratamento cirúrgico ainda não existe, pelo menos na nossa região, um programa, um serviço organizado para tratamento do Parkinson, infelizmente. Doutor, praticamente nosso sócio. Obrigado demais pela sua participação mais uma vez no Bruno. JPB. Obrigado demais. Obrigado a você.